Leiamos então, meus irmãos, para meditarmos nesta noite no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 18. Eu gostaria de ler apenas os versos 35 a 38. A palavra de Deus nos diz a seguinte expressão. Capítulo 18, verso 35 de Lucas. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhes que era Jesus Nazareno que passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. Queridos, baseado nesse texto que lemos, gostaríamos de falar sobre um cego, os clamores e um milagre. A passagem que ora lemos é tratada por três evangelistas. Mateus, no capítulo 20, versos de número 29 a 34, bem como Marcos, capítulo 10, versos do 46 ao 52, e Lucas, capítulo 18, versos 35 a 43. Esses três evangelistas, estes três escritores narram a mesma história com detalhes diferentes, e é por isso que são chamados de evangelhos sinóticos. A expressão sinótico vem de semelhantes, de parecidos. E quando nós paramos para pensar sobre o que seria este aspecto sinótico, é justamente no que entendemos ser a mesma narrativa com detalhes diferentes que complementam a mesma história. Quando olhamos, por exemplo, para o evangelista Mateus no capítulo 20 e o versículo de número 29, a partir do versículo 29, nós vamos ver esta mesma história sendo narrada com detalhes que nem Marcos, nem Lucas, por exemplo, nos traz. Uma curiosidade que precisamos dizer é que Mateus narra aqui a história de dois homens cegos, e não apenas um, como lemos no Evangelho de Lucas. Trata-se da mesma história, no entanto, Mateus traz este adendo, este complemento. E talvez alguém possa dizer, então há contradição nos relatos dos evangelhos? E nós diríamos que evidentemente que não. Apenas Lucas quis evidenciar um dos dois cegos que aparecem nesta história. É possível que o segundo homem, que sofria da mesma enfermidade, não tenha tido a mesma reação, não tenha tido o mesmo impulso do primeiro cego. Pois no capítulo de número 20 de Mateus, Mateus nos diz de que Jesus ia saindo eles de Jericó. É interessante. Mateus diz de que Jesus ia saindo de Jericó. Já quando nós vamos para o texto de Lucas, que foi o texto que lemos do capítulo 18, a Bíblia diz que Jesus ia chegando perto de Jericó. Um evangelista diz que Jesus ia saindo, o outro prefere apontar de que Jesus ia chegando perto de Jericó. Mas quando olhamos para Marcos capítulo 10, verso de número 46, a mesma história vai ser contada por Marcos, mas com uma evidência a mais. O versículo 46 diz: e vieram para Jericó. Um evangelista diz que Jesus estava saindo de Jericó. O outro diz que Jesus estava perto de Jericó. E o outro diz que Jesus estava vindo.
O texto nos diz que saindo ele de Jericó, e aqui a gente entende o porquê, a ideia de que Jesus veio e depois saiu, e por isso essas diferenças mínimas. O texto diz que, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão o seguia. E o versículo 46 de Marcos 10 nos diz: e Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Dos três evangelistas, Marcos é o único que aponta o nome do pai deste homem. Marcos é o único que aponta, inclusive, o pseudônimo que este homem era conhecido, filho de Timeu. O texto nos diz, de forma muito clara, de que este cego era conhecido como o filho de um homem, e o nome do seu pai era Timeu. Não sabemos o nome do cego, mas pelo menos sabemos o nome do seu pai, já que Bartimeu não é o nome próprio, mas apenas Bar, filho de Timeu. Bartimeu era apenas um pseudônimo, era apenas um apelídio, era apenas um termo que diziam: é filho de Timeu. Certamente Timeu era alguém conhecido em Jericó, e por isso apontavam o seu filho como sendo filho daquele homem. E o evangelho de Marcos é o único desses três evangelhos sinóticos que traz essa minúcia, que traz este aspecto sobre este cego. Voltando para o texto que ora lemos em Lucas, é interessante notar de que Lucas fala de uma forma muito clara de que este filho de Timeu estava ali na beira do caminho, sentado, mendigando. O evangelho de Marcos nos traz informações, como eu já falei, complementares. E uma outra informação do capítulo 10 do evangelho de Marcos é algo que nos chama muito a atenção, que não aparece nem em Lucas, nem em Mateus. O capítulo de número 10 e o versículo de número 50 nos diz de que este filho de Timeu, que este cego que estava à beira do caminho, andava com algo que apontava para a sua situação social. Pois o evangelista Marcos nos diz de que este homem andava com uma capa sobre si. Mateus não fala nada da capa, Lucas não fala nada desta capa, mas Marcos fala do nome do pai e também deste símbolo que este homem carregava. Os estudiosos da Bíblia nos dizem de que esta capa era um sinal público da situação social daquele homem. O Império Romano, para controlar o número de pessoas que viviam nas ruas, dependendo da ajuda de um e de outro, identificava as pessoas através de capas, e dependendo da enfermidade que este homem tivesse, era um tipo de capa diferente. Para os cegos não sabemos qual era a cor desta capa, mas certamente ou tamanho ou modelo, mas era algo padrão. E é isso que Marcos nos quer ensinar, de que aquele homem estava à beira do caminho e aquela capa do Império Romano que estava sobre si lhe identificava como um homem deficiente dos olhos. Não sabemos quanto tempo, ora, Bartimeu estava neste caminho. A Bíblia, em nenhum dos três evangelistas, é clara. Não traz pelo menos esta informação, mas o texto nos diz de que ele estava em um lugar estratégico. O versículo 35 nos diz de que aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto da entrada, junto do caminho, e ele mendigava. Isso aqui nós entendemos que é algo estratégico. Ninguém que precisa de esmolas vai estar pedindo, mendigando em um lugar que não transita pessoas, em um lugar esquisito, em um lugar menos habitado. Pelo contrário, ele deve escolher sim um lugar onde passa multidões. E o texto nos diz de que ali passava multidões, porque o versículo de número 36 diz que ele, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo.
Certamente neste dia que Jesus estava passando em Jericó, o barulho que foi provocado pela multidão que seguia Jesus foi um barulho diferente dos outros dias. Certamente a multidão estava, claro, ansiosa ao estar aos pés de Jesus. É possível que os comentários tivessem sido circulados naquela região, porque quando nós olhamos para textos anteriores, nós vamos ver Jesus fazendo grandes milagres próximo àquela região, como a mulher Ciro-fenícia, por exemplo. E é claro, acreditamos de que o barulho, o comentário, o alvoroço era de que aquele homem que faz milagres estava passando na cidade de Jericó. Quando Jesus passa, por onde Jesus passa, alguma coisa tem que acontecer. Glória ao nome de Jesus. O texto nos diz, meus irmãos, de que aquele cego pergunta o que é que estava acontecendo, pois ele estava acostumado a ouvir barulhos, mas naquele dia em especial era um barulho diferente. O clamor que ele ouvia era um clamor diferente, ao ponto dele perguntar o que era aquilo. E o verso de número 37 do capítulo 18 de Lucas nos diz que disseram-lhe que era Jesus de Nazaré que passava. Eu penso que esta frase, Jesus de Nazaré, foi a chave. Foi o momento que ele escutou a senha para descobrir em forma real de quem é que estava realmente passando naquele momento. Todos nós sabemos de que o nome Jesus é um nome comum no primeiro século. O nome Jesus, como José no Antigo Testamento, que é o seu equivalente, era um nome comum, Yeshua ou Yeshua, como alguns preferem. Não era um nome desconhecido. José, Jesus, Maria eram nomes conhecidos. Inclusive no livro de Atos nós vamos encontrar outro personagem com este nome de Jesus. No entanto, quando as pessoas disseram àquele cego de que aquele Jesus não era qualquer um Jesus, mas era o Jesus de Nazaré que estava passando, aquele cego foi impulsionado a fazer algo. Ele foi impulsionado a aproveitar a oportunidade que estava em sua frente. E o verso de número 38 nos diz que então ele clamou. A expressão clamar aqui traz a ideia de um grito alto. A ideia de clamar aqui traz a ideia de alguém que está falando para ser ouvido, chamando a atenção das pessoas que estão ao seu redor. Ele não somente chama Jesus, mas ele grita por Jesus. E o texto nos diz, então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que nos chama a olhar para o texto com mais detalhe é porque ninguém disse que esse Jesus de Nazaré era o Jesus da descendência davídica. Ninguém disse que era o Jesus descendente de Davi, apenas disse que era Jesus de Nazaré. É claro que Nazaré é uma cidade pequena, não muito populosa, mas é possível que tivesse outros Jesus que estavam ali vivendo, ou que já tivesse passado por lá, mas aquele homem associa a informação de Nazaré pelo barulho da multidão. Só pode ser o descendente de Davi. Nenhum outro Jesus faria uma multidão como esta estar ali acompanhando e fazendo um barulho tão grande, e ele associa a pessoa de Jesus, e ele diz: Jesus, filho de Davi. Essa frase não é uma frase solta, não é uma frase sem sentido, porque quando olhamos para Mateus 20, vou voltar mais uma vez para Mateus 20, e o versículo 29 em diante, quando trata da narrativa desta passagem, o versículo de número 30, nos diz que ouvindo que Jesus passava, clamou. Davi traz um acréscimo que Lucas não traz. Davi diz que aquele homem olhou e disse: Senhor. É a expressão Kyrios.
é uma expressão de majestade, é um reconhecimento de senhorio. Lucas não coloca a expressão Senhor, mas Mateus coloca a palavra Senhor e diz que aquele cego disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O que aquele cego estava fazendo, em outras palavras, era reconhecendo o senhorio de Jesus. Quando ele chama Jesus de Senhor, ele estava dizendo: não é qualquer Jesus que está passando aqui em Jericó, é o Jesus que é Senhor dos céus e da terra, é o Senhor Todo-Poderoso. Eu já ouvi falar deste homem. O evangelista Marcos, no capítulo 10, ele traz também informações interessantes sobre a fala deste homem, porque no versículo de número 47, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi. Observe que Marcos combina com a narrativa de Lucas, chamando Jesus apenas de Jesus, filho de Davi. Mas Mateus vai mais longe, ele disse que aquele cego disse Senhor. E aqui, quando eu olho para a expressão Senhor e filho de Davi, nós temos aqui duas expressões messiânicas que são apresentadas para Jesus. Primeiro, Senhor, Kyrios. E a segunda expressão é filho de Davi. Em outras palavras, aquele homem estava reconhecendo publicamente de que aquele homem que passava em Jericó era alguém especial. Ele, além de ser Senhor, ele era também Messias, porque a expressão filho de Davi, associada à expressão Senhor, está dizendo, em outras palavras: eu sei que tu és o Messias esperado, porque só há um Senhor que descende de Davi, e este Senhor é o Messias de Israel. Em outras palavras, o que eu quero que a amada igreja entenda é de que aquele homem falou com propriedade. Ele estava dizendo: eu sei que este momento é especial, e eu não vou perder a oportunidade de clamar pelo Senhor, que é descendente de Davi. Eu não vou perder a oportunidade de clamar por aquele que era, que é e que será. Aqui é o entendimento meu. O cego estava dizendo: eu sei quem tu és, não por aquilo que eu vejo, pois eu sou cego, mas por aquilo que eu já ouvi falar de ti. Senhor, filho de Davi. Eu diria, queridos irmãos, de que o clamor deste cego é o primeiro clamor desta história. Eu chamaria aqui esse clamor do necessitado, do clamor do que padece, o clamor daquele que precisa, porque ele grita para ser sanado um problema físico que lhe atormentava provavelmente há anos. Não sabemos se esta doença foi uma doença de nascença, mas ele clama. E eu diria que a primeira voz, o primeiro clamor que aparece nesse texto, como eu falei, é o clamor do necessitado. Mas o versículo de número 38 do Evangelho de Lucas, quando nos diz de que ele clamava, o verso seguinte, 39, nós encontramos aqui o segundo clamor desta história. O verso de número 39 diz: e os que iam passando, não eram aqueles que estavam com o cego, não eram aqueles que conheciam a sua história, mas eram aqueles que iam passando. O texto nos diz que eles repreendiam-no para que se calasse. Este segundo clamor que aparece nesta história é o clamor daqueles que são os pessimistas da história. Tem gente que é assim, nem ajuda e nem quer que ninguém peça socorro. O que era demais aquele homem estar clamando e gritando por Jesus? O que faria demais então aquele homem estar ali pedindo socorro?
Mas o texto é enfático. Os três evangelistas concordam em dizer de forma diferente a mesma coisa, que aquele homem foi repreendido pela multidão, dizendo: cale-se, ele não vai te ouvir. Humanamente falando, alguém cego, sem ajuda de parentes provavelmente, clamando por socorro por um Jesus que estava passando ali, que era a única oportunidade, quem sabe, da sua vida. Alguém poderia chegar e pegar na mão daquele homem e dizer: filho de Timeu, se levante, eu vou levar você até perto de Jesus, eu vou lhe dar uma ajuda, eu vou estender as mãos para você. Mas não, o texto diz que eles repreendiam-no para que ele se calasse. Esta voz, este clamor desta história nos chama a atenção porque faz nos lembrar os dias em que vivemos. Faltam clamores de pessoas muitas vezes para nos ajudar, mas sobram clamores de pessoas para nos fazer parar e desistir. O Evangelho de Mateus nos mostra que a multidão os repreendia para que se calassem. Mas eu acho muito bonita a versão corrigida no versículo 31 do capítulo de número 20 de Mateus, porque diz que apesar daquela multidão dizer cala-te, ele não vai te escutar, não adianta. Apesar da voz do pessimismo, apesar da voz daqueles que eram contrários, o texto nos diz que ele, porém, cada vez mais clamava mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi. Persistência. Aleluias. Isso aqui, querida igreja, fala de persistência. Isso aqui fala de alguém que está disposto a investir até os últimos instantes para ser ouvido. E aqui a primeira voz, o primeiro clamor desse cego é o clamor do necessitado, é o clamor do carente, é o clamor do que precisa. Mas a segunda vez que ele clama, já é mais, agora não é mais o clamor daquele que carece de ajuda, mas é o clamor daquele que é perseverante. Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês podem até tentar abafar a minha voz, mas eu vou aumentar ainda o volume, eu vou tomar mais fôlego e continuar dizendo: ó Senhor, filho de Davi, olha para mim neste caminho perdido. As vozes negativas, se não tivermos esta disposição deste homem, vai nos fazer parar. E Jesus passa e a gente perde a oportunidade de ser ouvido por ele. O texto nos diz que ele gritou ainda mais. Faz-nos entender, queridos, de que nesse momento ele colocou mais força, mais disposição. Ele fez com que a sua voz fosse mais alta. Agora imagine, o texto diz que era uma grande multidão. Não sabemos quantas pessoas, mas não duvidamos que fosse um número muito maior do que este que está aqui nesta noite. Apesar de ser um número muito grande de pessoas, não temos dúvida de que aquela grande multidão passando na cidade, o barulho dos comerciantes, o barulho dos pobres, o barulho daqueles pessimistas estavam de alguma forma abafando a voz do cego. Em nossa vida somos rodeados também por vozes. Vozes dos pessimistas: para, rapaz, não adianta. Voz daqueles que de alguma forma gritam também com suas coisas e que de alguma maneira nos atrapalham. Voz daqueles que não nos ajudam. Voz daqueles que estão nas ruas e que sabem a nossa necessidade.
mas não faz nada para mudar a nossa história. O texto diz que ele gritou tão mais alto. Olha o que está no versículo 40. O versículo 40 do capítulo 18 de Lucas nos traz uma informação linda. Então Jesus, diz o texto, parando, mandou que trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhes, dizendo: que queres que eu te faça? Esse texto não pode passar, querida igreja, desapercebido, pois o versículo 40 nos mostra de que a voz daquele homem chegou aos ouvidos de Jesus. E quando aquela voz chegou aos ouvidos de Jesus, Jesus parou. O grito, o clamor daquele necessitado fez Jesus parar aquela caminhada em meio a uma multidão e dar atenção ao que aquele homem dizia. O texto é muito enfático quando diz de que Jesus, então Jesus parando. A voz daquele homem foi mais alta do que a voz dos feirantes. A voz daquele homem foi mais alta do que a voz dos pessimistas. A voz daquele homem foi mais alta do que o barulho da multidão. E naquele momento especial, diferente, Jesus escuta a voz de um necessitado que vem lá do fundo, que vem lá do canto da rua. Alguém que reconhecia que ele era Senhor. Alguém que reconhecia que ele era da descendência de Davi. E alguém que dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. Aqueles que estavam ao lado de Jesus, é provável que nenhum deles tivesse gritado e tivesse dito que Jesus era Senhor, que Jesus era da descendência de Davi e que Jesus era misericordioso. É possível que muitos dos que ali estivessem em nenhum momento tivessem exclamado isso, mas aquele homem lá atrás conseguiu identificar essas características: a característica de Senhor, a característica de Messias, a característica de alguém misericordioso, e clamou. E a voz daquele homem chega aos ouvidos de quem podia mudar a história definitivamente daquele cego. Ninguém que reconhece que Jesus é Senhor, ninguém que reconhece que Jesus é Messias, ninguém que reconhece que Jesus é misericordioso e clama, fica na beira do caminho sozinho. Jesus, ele escuta a voz daquele que clama e inclina a sua direção ao seu coração. Aleluia. Amados irmãos, é tão linda esta história, porque aqui aparece um quarto clamor. O primeiro, o clamor do necessitado, do desesperado. O segundo clamor é o clamor dos pessimistas que lhe repreendem. O terceiro clamor é daquele homem convicto do que quer. Mas o quarto clamor é o clamor daquele que tem misericórdia, pois ele para e diz: chame-o até a mim. Jesus, assim como os pessimistas clamaram dizendo: cale a boca, Jesus clamou dizendo: chegou a hora, o dia é hoje, traga este homem até a mim. E quando nós entendemos de que o clamor de Jesus chegou, nós entendemos que aqui houve uma mudança de história. Eu gostaria de voltar mais uma vez para Mateus capítulo 20, porque aqui tem um detalhe que Lucas e Marcos não nos traz, este detalhe da história. O capítulo 20, versículo de número 32 nos diz: e Jesus parando, chamou-os e disse: que queres que eu vos faça? E o verso 33 nos diz: e disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam
abertos. E aqui tem uma expressão que apenas Mateus traz, porque Mateus traz algo, como eu já falei, que complementa o que Lucas e o que Marcos disse. O versículo 34 diz: então Jesus, escute o que diz a palavra, movido de íntima compaixão, diz o texto, tocou-lhes nos olhos. Nem Marcos, nem Lucas vai dizer que Jesus tocou nos olhos daquele homem. Mas Mateus diz que Jesus tocou-lhes nos seus olhos. Dentro da perspectiva bíblica, dentro da narrativa da história bíblica, alguém tocar em um enfermo publicamente e em cima da enfermidade era o mesmo que dizer ao público: eu estou impuro cerimonialmente. Tocar na enfermidade de alguém era dizer: eu estou do mesmo jeito que ele. Tocar na enfermidade de alguém era dizer para aquelas pessoas que estavam ao seu redor: assim como este homem precisa de misericórdia por estar enfermo, eu me igualo a ele. É como se Jesus estivesse dizendo para aquele cego: você agora não vai estar mais do mesmo jeito, porque eu não posso estar do jeito que você está, mas você pode estar como eu estou. E Jesus estava vendo, Jesus estava curado, Jesus estava são. É como se Jesus estivesse dizendo: a partir de agora a sua história vai ser completamente mudada. Eu não vou ficar como você está, mas você vai ficar como eu estou. E a Bíblia diz que ele toca em seus olhos, movido por uma íntima compaixão. Essa íntima compaixão que Jesus é levado a tratar aquele homem, faz a história daquele homem ser completamente mudada. Quando voltamos para Lucas, o texto diz que Jesus disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Lucas omite a expressão de tocar nos olhos, mas diz: e Jesus disse-lhe: vê, porque a tua fé te salvou. O que nós aprendemos com esta passagem bíblica, chegando agora para a conclusão desta narrativa, é de que Jesus fez questão de mostrar para todos aqueles que ali estavam, que qualquer um que copie o que aquele cego fez, que clame reconhecendo o senhorio de Cristo, que clame reconhecendo a sua messianidade, que clame reconhecendo que ele é misericordioso, aquele que faz o que o cego fez, ele recebe a benevolência que aquele homem recebeu, que foi a atenção de Jesus e o toque do mestre amado. Quando Jesus toca em alguém, nunca mais aquela pessoa é a mesma. Oh, aleluias! Eu queria ver Jesus parando a multidão, chamando aquele cego e tocando nos seus olhos. Quem sabe há anos ninguém tocava sequer naquele homem, quanto mais em seus olhos. Quem sabe há anos aquele homem passou desapercebido, pois a sua necessidade física o fazia alguém de segunda classe. Mas Jesus publicamente quebra um protocolo, Jesus quebra as regras, e Jesus vai lá e toca em seus olhos e diz para aquele homem: a tua fé, a disposição do teu coração foi a chave que abriu as comportas dos céus, e você recebeu agora a cura esperada. Glória a Deus, aleluia. Temos o clamor do necessitado, temos o clamor dos pessimistas, temos o clamor do perseverante, e temos o clamor, a voz daquele que é misericordioso
misericordioso. Quando a voz de Jesus entrou na história deste homem, dividiu o antes e o depois. Alguém que estava à margem da sociedade, alguém que estava perdido, sem esperança, ele se levanta, e quando ele olha, ele vê o rosto de cada uma daquelas pessoas que estava ao seu lado. E quem sabe as pessoas que ali estavam, quando viram aquele filho de Timeu olhando e enxergando, quem sabe disseram: jamais imaginávamos que um dia o filho de Timeu pudesse olhar e ver. Mas aquele homem que não via o brilho do sol, aquele dia ele viu. O homem que não via as estrelas começou a ver. O homem que não via a beleza das flores nem os pássaros começou a enxergar, porque teve um encontro com o Senhor, o filho de Davi, aquele que é misericordioso. E nós estamos aqui nesta noite proclamando e adorando, sabe quem? Aquele que é Senhor, aquele que é Messias, aquele que é misericordioso e que nos alcançou com sua graça. E hoje estamos aqui dizendo: bendito seja o teu santo nome, Senhor. Mas para finalizar esta história, o versículo 43 fecha esta narrativa de uma forma totalmente especial. Aleluias. Porque o versículo de número 43 diz: e logo viu. A expressão "e logo viu" requer aqui uma atenção, porque houve casos em que Jesus fez o milagre da cura, mas alguém não foi curado instantaneamente. No capítulo 9 de João, nós temos a história de um outro cego, que Jesus chega, para na beira do caminho, pega a sua saliva, mistura com areia, mistura com barro, unta os olhos daquele homem e diz: vai até o tanque de Siloé e lava-te. E ele saiu de onde estava, andando 3 quilômetros aproximadamente, e chegando no tanque de Siloé, quando ele se lavou, diz o texto, ele começou a ver. De onde ele estava até o tanque de Siloé há um percurso, há uma história, há um tempo, há toda uma trajetória. Não sabemos quanto tempo isso perdurou, mas aprove Jesus naquela ocasião fazer isso. Mas aqui neste cego a história é diferente. O texto diz de que quando Jesus toca nos seus olhos, quando Jesus abre a sua boca e diz: a tua fé te salvou, o versículo 43 diz: e logo, de imediato, instantaneamente, aquele cego começou a ver. A resposta de Jesus para aquela necessidade foi uma resposta imediata, foi uma resposta rápida, foi uma resposta instantânea. E o texto diz que quando ele viu, diz o texto sagrado, seguia quem? A Jesus. Mas fazendo o quê? E aqui tem algo maravilhoso. O texto diz que quando ele viu, seguia Jesus, fazendo o quê? O versículo 43 do capítulo 18 de Lucas diz que aquele homem que era cego, que recebeu o toque de Jesus em seus olhos, que foi curado por Jesus, diz que logo ele viu. E depois que ele viu, ele não demorou também, foi rápido. Ele começou a seguir a Jesus, fazendo o quê? Glorificando a Deus. Em nenhum momento da narrativa você vai ver essa multidão aqui glorificando a Deus, mas este homem que recebe o toque de Jesus, que recebe a misericórdia íntima, como diz o texto, a Bíblia nos diz de que logo, de forma imediata, ele começou a glorificar a Deus. E diz o texto: e todo o povo, vendo isto, fazia o quê? Fazia o quê, igreja? Dava louvores a Deus. Que ensinamento maravilhoso! Alguém que foi alcançado por Jesus, um adorador inflamado, saiu inflamando aos outros.
porque antes deste milagre não vamos ver nenhum dos evangelistas dizendo que a multidão glorificava, dizendo que a multidão dava louvores, mas depois que aquele cego começou a dizer: glória a Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor, porque eu era cego e agora eu vejo, eu estava em trevas, mas agora estou na luz. Foi inflamando os corações da multidão, e daqui a pouco aquela multidão fria e calada, quando ouviu aquele homem glorificar a Deus, sabe o que é que eles fizeram? Aquela multidão, aquelas pessoas fizeram a mesma coisa que ele, começou a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque um adorador inflama o outro, e aquele homem ensina-nos de que nunca devemos desistir, devemos clamar e dizer: Senhor, eu sei que vai chegar um momento em que tu ouvirás a minha voz e mudarás a história definitivamente. Finalizo dizendo de que este homem nos ensina que, apesar das dificuldades, o nosso clamor por Jesus deve perdurar até sermos ouvidos por Ele. Eu não sei como você nesta noite chegou para adorar a Deus neste templo. Eu não sei quantas vozes você já ouviu. Quem sabe as vozes dos pessimistas: desiste, para de clamar, porque ele não vai te ouvir. É possível que você tenha escutado a voz da multidão dizendo: Jesus já passou, já está distante. Mas esta história nos inspira, nos anima, nos motiva a dizermos: continuemos glorificando e dizendo: Senhor, eu sei que tu estás me ouvindo, e que no tempo certo, Senhor, tu ouvirás a minha voz e mudarás a história da minha vida. Que saiamos daqui com esta palavra em nosso coração, a certeza de que Jesus está passando, de que Jesus vai nos ouvir, de que Jesus vai parar, de que Jesus vai chamar e de que Jesus vai mudar a história. E se você crê nesta palavra, levanta a sua mão nesta noite e glorifique aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Não, é o dedo de Deus mesmo. Ninguém brinque com Deus, não. Esse mundo ainda não foi destruído, porque a igreja ainda está aqui, mas já